Imagine você parcelar uma compra em 10 vezes no Pix, pois essa possibilidade ela tá mais perto do que longe e é o que está tirando o sono do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Fala, meus amores, meu nome é Josué, sou internacionalista e falo de política nas redes sociais desde 2022 e o tema do vídeo de hoje vai ser o Pix parcelado. Mas antes de eu ir para o tema do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho das notificações e se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha aqui pro crescimento do canal, beleza? Quando o Pix chegou nas nossas vidas, foi uma coisa revolucionária. Porque até então a gente era dependente ali dos DOCs, dos TEDs que demoravam muito, só funcionava em horário comercial, enfim, uma série de coisas que o Pix acabou. Hoje em dia você pode fazer transferência 24 horas por dia sem se preocupar com o horário de funcionamento do banco. E assim como o Pix acabou com os DOCs e os TEDs, eles também estão deixando as bandeiras de cartão de crédito com os dias contados, pelo menos na maioria das transações de crédito no Brasil. Isso porque o Banco Central vai lançar o Pix parcelado e ele vai funcionar praticamente como funciona um cartão de crédito. Você que é vendedor vai parcelar o pagamento via Pix, o banco paga integralmente o valor da compra, enquanto a pessoa que comprou vai pagar parcelado. Parcelado a quem? Para você, vendedor? Não, para o banco, porque o banco já lhe pagou. O banco ele vai conceder esse crédito para o cliente dele. Basicamente, o que as bandeiras de cartão de crédito fazem com os seus clientes. É isso que deixa o Donald Trump completamente chateado com o Pix. As bandeiras Mastercard e Visa, por exemplo, são as mais utilizadas no Brasil. E se o brasileiro vai ter a possibilidade de fazer compra parcelada sem utilizar essas bandeiras, as empresas norte-americanas deixam de ganhar dinheiro com a questão de crédito no Brasil, ou seja, compras parceladas, compras no crédito. Então, o incômodo do Donald Trump não tem a ver simplesmente com questões envolvendo concorrência desleal. É porque o Brasil, aos poucos, ele vai se emancipando e não ficando tão dependente de alguns mecanismos norte-americanos que servem para manter a sua influência em determinados países do mundo. O Brasil dando esse passo, favorecendo uma tecnologia 100% nacional, você não vai ter uma dependência dessas duas bandeiras de cartão de crédito que são utilizadas no Brasil. Inclusive, tem-se uma expectativa que vários países do mundo também aceitem o Pix como uma espécie de bandeira de cartão de crédito, ou seja, aceitando essa forma de pagamento nas suas transações de compra e venda. E por que tanta gente migraria dos cartões de crédito tradicionais para ir para os Pix? Isso porque os bancos eles já deixam claro, eles vão ter condições de taxas de juros bem melhores do que as que são cobradas pelas bandeiras de cartão de crédito. Assim sendo, vai ficar muito mais vantajoso para as pessoas pagarem parcelado no Pix ao invés de pagar parcelado utilizando bandeiras de cartão de crédito. Inclusive tem esse rolê dos bolsonaristas, né, que vivem dessa fantasia de que, sei lá, parece que os Estados Unidos são os países extremamente mais poderosos, tá, e conseguem fazer o que quiserem. Já vi gente aqui falando de fechar GPS, o que não é possível. Até mas daí prejudicaria o mundo inteiro, não só o Brasil. Falando também de porta-avião, tem gente que até fala de bomba atômica. Aí tem essa galera também que fala que o Brasil seria sancionado sem poder utilizar essas bandeiras de cartão de crédito, que não seria um problema para o Brasil, embora não creio que isso vá acontecer, uma vez que a gente tem bandeira brasileira para uso de crédito. A Elo, por exemplo, não só é aceita no Brasil, como nos 185 países do mundo. Mais de 35 milhões de estabelecimentos no mundo todo utilizam essa bandeira. Tem aí também, né, a entrada da UnionPay aqui no Brasil, que é aquela bandeira de pagamento lá da China. Enfim, né, o mundo ele não é só dependente dos Estados Unidos. Eu sempre gosto de ponderar, né? Os Estados Unidos continuam sendo um país muito poderoso. Eles vão continuar tendo uma influência muito grande no mundo inteiro. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que a gente tá vendo agora é algo que qualquer brasileiro deveria comemorar. A independência do nosso país. A gente não ser tão dependente de um outro país para poder realizar compras. Porque quando a gente paga essas taxas, a gente tá mandando dinheiro para fora. Quando eu faço um pagamento parcelado pela Visa, ou pela Mastercard, ou pela American Express, eu estou mandando dinheiro lá para fora. Então, se eu vou criar um mecanismo onde eu consigo fazer isso a nível doméstico e ainda deixando esse dinheiro aqui, o que ajuda na questão de
desenvolvimento nacional, geração de emprego, uma série de coisas, isso é ótimo. E o melhor, sem que a gente precise da tecnologia de um outro país para uma coisa nossa, que são o pagamento, né? O comércio, a vida que a gente vive aqui num país capitalista, a gente precisa consumir e comprar coisas. Perceba, né? Acho que no final das contas é para o brasileiro se sentir feliz. Infelizmente tem uma galera que sempre se fantasiou de patriota no Brasil e que numa situação como essa, onde era pra gente estar orgulhoso de a gente se ver livre ou pelo menos não se sentir na obrigação de estar dependente de um determinado país ou da empresa de um determinado país para poder fazer uso de coisas básicas como compra e venda, se tornou uma questão ideológica porque, sei lá, o meu grupo vai sair favorecido, que nem vai, né, gente? Vamos combinar, eu acho que em cada país do mundo Donald Trump tá pegando alguns casos para usar como desculpa para taxação, para tentar intervir na soberania nacional de cada um desses países. Porque se fosse assim, era só o Brasil sendo taxado, né? Mas não, o mundo todo está sendo taxado e em cada país ele inventa uma desculpinha esfarrapada para dizer que precisa taxar aquele país. Ah, mas a taxa do Brasil é 50%, então vai ficar mesmo com a fita métrica dizendo que 50% é muito ruim, aí 30% é não tão ruim. Por favor, né? O cara, ele tá enlouquecido achando que pode mandar e desmandar no mundo. E isso não vai acontecer, porque os países, eles são soberanos. E aí, minha gente, o que a gente consegue enxergar de uma maneira muito clara é que esse comportamento do Trump só vai ajudar a acelerar o afastamento do Brasil da dependência dos norte-americanos. Acho que a gente, de uma maneira geral, a gente já busca, né, ampliar as nossas parcerias comerciais, mas a gente sempre se viu nessa zona de conforto, né, dos alicerces estadunidenses fazendo parte, né, da dinâmica do nosso dia a dia. Então a gente utilizando muita tecnologia, ficando muito à vontade de fazer parte do sistema de pagamento, utilizando dólar como forma de negociação. E com esse comportamento do Trump só mostra que não dá para ficar dependente. Se tem uma coisa que a gente vem questionando de um tempo para cá, de uma maneira global, no mundo inteiro, é a questão da globalização, a questão da interdependência complexa dos países e como isso em algum ponto acaba sendo prejudicial. A gente viu isso durante a pandemia, quando os países queriam ter maquinário, queriam ter respiradores, máscara, uma série de coisas que era extremamente necessário para poder lidar com aquela questão. E como o mundo estava tão globalizado, os componentes eles eram fabricados cada um em uma parte do globo, e isso já acendeu o alerta, né, de que, olha, é perigoso a questão da interdependência. Até a forma, né, como o Trump lidou com as trocas comerciais, às vezes alguma coisa fazia uma escala nos Estados Unidos, eles prendiam as coisas lá para poder segurar para os seus, né, e dane-se o mundo e tal. Então a assimetria de poder dentro do sistema global acendeu esse alerta, né, de que, olha, um país muito poderoso consegue pintar e bordar enquanto o outro vai ter problema. Olhando para esse sentido, os Estados Unidos acabam sendo esse país que detém todo esse poderio e que pode impor sua vontade aos outros sem nenhum tipo de consequência. Mas só que isso está mudando. A gente tem visto isso mudar nos últimos anos. Os países dos BRICS, por exemplo, hoje já são responsáveis por mais de 40% do produto interno bruto global, e isso só tende a crescer nos próximos anos. Tem também questões envolvendo a necessidade de cada um dos países buscarem seu próprio interesse sem estar diretamente atrelado aos interesses dos estadunidenses. Sabe essa coisa de que, olha, ok, para a minha coisa dar certo, tem que estar indo de encontro com o que os Estados Unidos querem, porque se a gente não fizer assim, a gente vai perecer. Esse tipo de pensamento ele vem mudando, principalmente nos países do sul global, e a gente sabe que o Brasil, por ser um país aqui das Américas, sempre foi muito influenciado pelos Estados Unidos, e isso vem sendo questionado cada vez mais. Então, o que está sendo feito agora, e o que o Donald Trump está fazendo, eu acho que ele só está trazendo para o palco algo que já estava acontecendo nos bastidores. A gente já estava vendo esse movimento do mundo buscando seu próprio interesse dentro do sistema global, sem precisar fazer com que esse interesse deles esteja de acordo com o que os Estados Unidos querem. E eles conseguem enxergar que a diminuição do poder dos Estados Unidos dentro do sistema global tem sido benéfico para eles também. Porque imagine, né, você não ficar com receio de fazer negociação com o país A e B porque os Estados Unidos não querem. Isso a gente consegue ver de uma maneira muito clara, que é o que os países estão se sentindo à vontade agora. Por exemplo, você tem uma China ali que não coloca as condições para poder fazer parceria comercial que os Estados Unidos costumam colocar. E isso é bastante benéfico. E a gente vindo aqui para o caso do Brasil,
É sempre bom lembrar, o Brasil não é um país pequeno, é uma potência, ele é muito poderoso e tem condições de ir muito além do ponto de vista tecnológico e industrial. Então, se a gente conseguir enxergar essas nossas capacidades para além do que a gente pode oferecer para o mundo ou que a gente pode oferecer para os Estados Unidos, a gente consegue ir muito além. Eu acho que nessa questão dos pagamentos, a gente está fazendo isso de uma maneira muito inteligente. Pagamentos, no caso do Pix, agora Pix parcelado, aí você diminui a dependência das bandeiras dos cartões de crédito norte-americanos. Você também tem ali a própria proposição do presidente Lula para que se use uma moeda comum dentro dos BRICS para fazer negociação, e daí o dólar não vai ter mais uma influência direta. Tudo isso buscando a independência, fazendo com que esse país, que é muito poderoso dentro do sistema global, não tenha todo esse poder sobre o nosso comércio, sobre a nossa economia. E é basicamente isso que a gente vai ver. Não esperem recuo do Brasil, porque isso não vai rolar. E para além das falácias, né, que, sei lá, apoiadores do Bolsonaro ficam falando por aí que vai fazer acontecer, prestem atenção no histórico dele, né? Quantas coisas eles diziam que ia fazer acontecer e nunca aconteceu. Porque eles sempre viveram de narrativa. Eles nunca olharam para a realidade de uma maneira fática. E é isso que está acontecendo agora. Se eles acham que o Donald Trump tem todo esse poder, enfim, pode continuar com esse pensamento. O que a gente consegue ver de uma maneira muito clara é que o mundo está se afastando dos Estados Unidos, e o comportamento egoísta do Donald Trump só deixa claro que o mundo está mais do que certo em fazer essa movimentação. Inclusive, fala aqui pra mim nos comentários que eu quero saber de você. Você acha que o Pix parcelado vai decretar o fim das bandeiras de cartão de crédito? Será que a gente vai conseguir avançar nesse sentido? Quero saber muito a sua opinião. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho das notificações e caso tenha a opção de hypar o vídeo, dá essa forcinha também pro crescimento, tá? Agora também tem clube de membros aqui, então dá uma olhadinha aqui nas opções, beleza? E me segue em todas as redes sociais. Lembrando que eu tenho feito lives aqui também no formato vertical toda noite, de segunda a sábado por volta das 7 horas da noite, que é a hora que o Bolsonaro não pode sair de casa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.